Oi, boa noite a todos. Sou Márcia Salles, executiva da Anfamec, e é com grande satisfação que damos início a mais uma quarta-feira da cerâmica, um evento promovido pela Anfamec. Hoje teremos a honra de receber o BNDES com uma palestra especial apresentada por João e Gabriela, que vão trazer informações valiosas sobre oportunidades de financiamento e apoio ao setor cerâmico. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente live. Gabriela, boa noite. Oi, Márcia, boa noite. Gostaríamos de ver a apresentação que vocês trouxeram para nós da Anfamec, associados e todos da cadeia do setor da indústria de cerâmica vermelha. Tá bom, muito obrigada pela palavra. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo aí ao convite da Anfamec, em nome do BNDES. Muito obrigada por essa oportunidade. Agradecer os presentes que estão aqui acompanhando conosco. Me apresentar, né? Eu sou a Gabriela Paixão, do BNDES. Eu e o João Terêncio vamos fazer a apresentação aqui hoje para vocês. E espero que vocês gostem. Vamos começar. Então, a gente veio falar, né, das oportunidades de financiamento que tem com o BNDES. Para começar, a gente precisa compartilhar que existem dois modelos de apoio que o BNDES trabalha hoje, o modelo direto e o modelo indireto. No modelo direto, é para empresas de médio a grande porte, né? A gente está falando aqui de empresas com faturamento bruto anual de pelo menos 80 milhões, que tem um financiamento mínimo aí, que vão adquirir um financiamento mínimo de pelo menos 20 milhões. E nesse modelo, as empresas tratam diretamente, negociam e se acertam diretamente com o BNDES. E a gente tem um outro modelo também, que é o modelo indireto, que a gente veio apresentar especialmente aqui para vocês hoje. E aí, nesse modelo indireto, todos os portes, é voltado para todos os portes, e não tem um valor mínimo de financiamento. E aí, como é que a gente consegue fazer isso, né? Atender tantas pessoas? Por meio dos nossos agentes financeiros credenciados, que são os bancos que a gente tem credenciados junto a nós, que estão habilitados a operar as nossas linhas de BNDES nesse modelo indireto. Vale destacar que, em 2024, quase 99% das operações foram realizadas nesse modelo indireto. Então, é uma coisa importante de compartilhar, porque muitas vezes fica no imaginário, né, que o BNDES é um banco das grandes empresas, e, na verdade, a gente tem um olhar para as grandes, mas a gente também tem um olhar para as médias, para as micros, para as pequenas empresas. E até dá para ver pelo volume de operações que a gente tem. E aí, como que a gente faz esse apoio no modelo indireto, né? Como eu falei, por essa rede de bancos credenciados, hoje a gente tem mais de 90 instituições financeiras credenciadas junto a nós, então vocês conseguem ver aqui, a gente trouxe alguns exemplos, né? Esse é um quadro vivo, porque a gente está sempre credenciando novos bancos, então é bem dinâmico, mas a gente consegue ver aqui que a gente tem desde bancos comerciais, bancos de cooperativa, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, temos bancos de montadoras, temos bastantes bancos bastantes bancos que operam com a gente, e que, dessa forma, a gente consegue estar presente aí em quase todas as cidades brasileiras. Então, também em 2024, a gente teve um alcance aí de mais de 5 mil municípios. Então, em mais de 5 mil municípios do Brasil, a gente teve pelo menos uma operação do BNDES no modelo indireto, chegando ao alcance de 93% do território nacional. Alguns números aqui, né, dessas nossas operações indiretas, para a gente pensar em termos de valores de aprovação e da quantidade de operações. A gente teve, num valor total, em 2024, 173 bilhões entre operações de crédito e operações de garantia, porque a gente também faz garantia para micro, pequena e médias empresas. E aí a gente consegue ver, né, até um aumento de 38% em relação a 2024, que mostra esse movimento do banco de alcançar cada vez mais as micro, pequenas e médias empresas, e que está até linkado, né, até um desdobramento aí do nosso direcionamento estratégico. E aí, em termos de quantidades de operações, daqueles valores aprovados, a gente teve em 2024, né, mais de 500 mil operações, aí também entre as operações de crédito e as operações de garantia,
o que teve um aumento também em relação a 2023 de mais ou menos 26%. E agora eu vou passar a palavra para o João, que vai apresentar para vocês quais são as nossas principais linhas de apoio. Tá ótimo, obrigado, Gabriela. Boa noite a todos. Então, aqui complementando aqui a fala da Gabi, né, sobre o BNDES, a gente vai trazer aqui agora uma visão das principais linhas de apoio do BNDES. Pode passar, Gabi, por gentileza. Então, aqui é importante destacar aqui logo no início, né, que o BNDES, né, ele tem uma atuação bem transversal. Então, ele atende a todos os setores da economia de forma especialmente digital. O BNDES, por meio desse modelo digital que foi apresentado aí pela Gabi, ele vem se modernizando, vem se informatizando. Então, hoje, basicamente, todas as operações que fazemos por esse modelo é por meio digital e trazemos soluções que tentam se adequar às necessidades dos nossos clientes. Então, a gente tem soluções que perpassam pelo agronegócio, por comércio e serviços, por infraestrutura, pelo setor de indústria, por entes públicos também, a gente atende entes públicos, principalmente estados e municípios também. E a gente tem soluções que variam dentre uma série de opções, né? A gente costuma dizer que a gente tem um catálogo bastante robusto, né, de soluções, e dentre elas as principais são aquelas que envolvem aquisição de máquinas e equipamentos, projetos de investimento, capital de giro e também as nossas soluções de garantia. E aqui eu gosto sempre de dar um destaque a essa questão das garantias, né, porque elas funcionam como soluções de complementação àquelas garantias que são exigidas pelos bancos parceiros, conforme foi citado aí pela Gabriela, né, desse nosso modelo, né? Os nossos parceiros exigem garantias e a gente consegue, por meio dessas soluções de garantia, complementar as nossas soluções, né? Isso facilita o acesso ao crédito, principalmente por micro, pequenas e médias empresas. E antes de a gente entrar nas soluções específicas, né, a gente vai trazer aqui um pouco do nosso portfólio. A gente queria trazer um pouco de como funciona a nossa composição de taxa, né? Então, sempre que um cliente for procurar um agente financeiro, ele vai negociar uma taxa com o agente financeiro, mas sempre fica a dúvida, como é que é a composição dessa taxa? Então, aqui a gente tenta trazer, de uma forma um pouco mais didática, como é que é a composição dessa taxa final que o agente financeiro negocia com os clientes na ponta. E ela é composta basicamente de 3 componentes. O primeiro é um custo financeiro, que a gente chama de custo financeiro BNDES, que nada mais é que o custo que o BNDES tem para fazer a captação desse recurso externamente. Complementarmente, adicionado esse custo financeiro, é adicionado um spread do BNDES, que nada mais é do que a remuneração que o BNDES cobra, né, para viabilizar essas operações. E uma terceira componente é o spread, né, do agente financeiro, que é a remuneração do agente financeiro, que aqui o cliente tem uma margem boa para poder negociar, né? O spread do agente financeiro é a remuneração que ele vai cobrar pela operação em função do risco que ele avalia do cliente numa determinada operação de um determinado produto. E aqui, com relação aos custos financeiros, né, a gente traz informações atualizadas agora do início do mês, né, do início do mês de novembro. Os nossos principais custos financeiros que compõem essa primeira caixinha aí de cima são a gente tem custos pré-fixados e pós-fixados. Os nossos principais custos pós-fixados são a TLP, que é a nossa taxa de longo prazo, a Selic e a LCD. A TLP ela é composta de IPCA mais 7,81% ao ano, então as operações com TLP partem dessa taxa. Já a Selic, ela sai por volta de 15% ao ano, e a LCD, a gente consegue fazer uma captação que a gente consegue disponibilizar ela um pouco mais barata que a Selic, né? Ela está em torno aí de menos 0,22% ao ano, que é a taxa Selic. Então, também é uma taxa que se torna bastante atrativa, né, como custo financeiro,
e esse custo financeiro é definido pelo agente financeiro na negociação com o próprio cliente, na hora que eles sentam na mesa para fazer a negociação. E além dos custos pós-fixados, nós temos também custos pré-fixados, que ajudam muito na previsibilidade de pagamento. Então, tem muitos clientes que preferem adotar um custo pré-fixado, porque eles conseguem ter uma previsão melhor de quanto vai ser cada parcela de pagamento, só que essas taxas pré-fixadas, elas partem de 13,34% ao ano e vai depender do produto e dos prazos de pagamento e de liberação. Passando aqui para o próximo slide, e começando a falar um pouquinho agora das nossas linhas de fato, né, das nossas principais soluções, a gente traz primeiro aqui as características dos produtos da família Finame. Só que esse slide é apenas um slide introdutório, a gente vai entrar especificamente em 4 produtos Finames que possam ter atratividade para vocês. Tá? Lembrando que toda a família Finame, como destacada aqui, ela prevê o financiamento de máquinas e equipamento, ônibus e caminhões e também de insumos industrializados. Uma outra característica importante dessa família Finame é que ela tem que ser de itens de fabricação nacional e itens novos, não podem ser itens usados. Todos esses equipamentos, máquinas, ônibus, caminhões, insumos, eles precisam estar catalogados, né, que a gente chama de catálogo CFI, eles precisam estar devidamente credenciados dentro do nosso portal, aqui nessa plataforma aqui, mas falando aqui um pouco mais do CFI, ele tem que estar devidamente credenciado por meio dessa plataforma e tem um link que estava na tela, que o link também direciona para todo o catálogo, né? Esse catálogo, o cliente consegue visualizar todos os produtos que estão registrados e catalogados nesse programa. A apresentação está voltando aqui para a tela. E aqui é importante destacar também, no slide anterior, que toda a família Finame pode ser, o valor do financiamento, 30% pode ser associado a capital de giro. Então, você financiou um valor, 30% pode estar associado a capital de giro, exceto na linha Finame Materiais, que eu vou falar um pouco mais à frente. Passando para o próximo slide. Então, entrando aqui na primeira linha da nossa família Finame, a gente fala aqui primeiro da linha Finame ônibus e caminhões. E o que essa linha disponibiliza, né? Qual é a finalidade dessa linha? Ela prevê aquisição e comercialização de ônibus, caminhões, chassis, carrocerias, reboques, dentre outros, dentro dessa linha de ônibus e caminhões. Como ele está enquadrado dentro da família Finame, todos esses produtos têm que estar devidamente cadastrados, né, com código CFI, como eu falei no slide anterior, e tem que ser de fabricação nacional e novos. Tá? Aqui é um ponto importante ressaltar, toda a família Finame também tem uma atratividade interessante, que ela é isenta de IOF. Então, sempre que a gente falar aqui de produto Finame, ela é isenta de IOF, o que vai contribuir para que aquela taxa final do cliente seja mais atrativa e mais interessante no final da negociação. Então, falando aqui dos beneficiários de ônibus e caminhões, é toda pessoa jurídica, seja privada ou ente público também, é possível também financiar, né? É um público-alvo desse programa. Pessoas físicas, como caminhoneiros e produtores rurais, e empresários individuais. O prazo é um prazo bastante interessante, de até 10 anos de pagamento, com até 2 anos de carência. Lembrando que esses prazos, né, eles são negociados diretamente com o agente financeiro no momento da negociação da operação. E os custos, como eu falei naquele primeiro slide, no qual a gente trouxe a explicação dos custos, eles podem ser tanto pré-fixados ou pós-fixados, acrescidos especificamente nessa linha de um spread de 0,95% ao ano, de spread do BNDES, né? Isso no que se refere a micro, pequenas e médias empresas localizadas no Norte e no Nordeste. Para as demais, esse spread do BNDES é de 1,25% ao ano. E adicionado também tem o agente do spread financeiro, né, que é aquela outra terceira componente do custo, no qual
o cliente consegue fazer aqui a sua negociação da sua taxa. Só um destaque aqui importante nesse slide. Lá no topo, lá no canto à direita, a gente tem os principais agentes financeiros que operam essa linha. Então, aqui, os principais agentes financeiros que operaram essa linha no ano de 2025 foram a Volvo, o Bradesco e o Itaú. E aqui mais abaixo, a gente tem um QR Code que a gente direciona para a página desse produto no nosso portal, no nosso site, na internet. E lá tem todos os detalhes também dessa linha. Aqui a gente traz uma visão geral, mas nesse QR Code, o cliente ele vai conseguir ver todos os detalhes sobre essa linha. Passando aqui para o segundo produto, né, da família Finame, né? Lembrando que ele atende todas as características dos demais que já foram apresentados, mas aqui ele é voltado, diferentemente de ônibus e caminhão, é voltado para aquisição isolada de máquinas e equipamentos, sistemas industriais, componentes, bens de informática e motocicletas. Como é família Finame, os bens também têm que ser novos, de fabricação nacional, e nesse caso, para se enquadrar nesse Finame demais BK, eles não podem estar enquadrados nas demais linhas. Os beneficiários também são pessoas jurídicas e físicas, empresários individuais. O prazo, igualmente à linha anterior, ônibus e caminhão, é de até 10 anos, também com carência de até 2. E os custos também podem ser pré-fixados ou pós-fixados, né, os custos financeiros, adicionados de um spread do BNDES de 0,75, no caso de empresas localizadas na região norte e nordeste. A gente tem uma linha incentivada para norte e nordeste, né, um spread diferenciado para isso, e adicionado também um spread do agente financeiro, que, conforme na linha anterior, também é de livre negociação. Lá no topo também a gente vê os principais agentes financeiros que operam essa linha, o Bradesco, o Sicoob e o Banco do Brasil, e aqui a gente também tem um QR Code que direciona também o detalhamento dessa linha na página do BNDES. Passando aqui para a terceira linha dessa família Finame, tá? Então, essa aqui a gente denomina Finame baixo carbono, e aqui ela é interessante porque ela é voltada para a aquisição e comercialização de máquinas e equipamentos voltada para energia limpa e eficiência energética, né? E também para máquinas que contribuam para a redução do efeito estufa, de um modo geral. Como é família Finame, todos com CFI novos e nacionais, lembrando que família Finame também tem isenção de IOF, os beneficiários também são pessoas jurídicas e físicas, empresários individuais, e a carência também é de até 10 anos, com até 2 anos de... Perdão, o prazo de pagamento é de até 2 anos e com carência de até 2, e os custos também podem ser pré-fixados ou pós-fixados. O spread do BNDES nessa linha é de 0,75 e o spread do agente financeiro é negociado entre o cliente e o agente financeiro na ponta. Os top agentes financeiros dessa linha é o Banco Mercedes, o Bradesco e o Sicoob. Também temos um QR Code direcionando para os detalhes dessa linha. E aqui tem a quarta linha que a gente traz, que é uma linha bem interessante, tá? É nossa linha campeã de vendas aí no ano de 2025, né? Que é uma linha voltada, né, para um financiamento ou limite de crédito para aquisição de bens industrializados, para aquisição de insumos, né? E, importante, esses insumos eles devem ser empregados no exercício da atividade econômica do cliente. E o que pode ser financiado aqui dentro desse produto, né? Aqui a gente traz alguns exemplos, né, como metal, tecido, vidro, tinta, papel, papelão, fertilizante, madeira, embalagens. Tem uma série de produtos, a gente tem um catálogo, né, que tem todos esses materiais listados, e aqui é importante destacar que como a gente tem tanto produto listado, a gente destaca principalmente aqueles que não estão listados, né, que são combustíveis perecíveis, também não estão listados, e perfumes, né? São 3 destaques que, às vezes, os clientes perguntam se isso estão na lista, mas esses produtos não estão na lista. Mas é importante também, por meio desse QR Code, que também está no canto da tela, vocês visualizarem toda essa lista de produtos que são financiados por esse produto. E aqui tem um adicional também bem interessante,
além de todos aqueles que a gente já falou da família Finame, como isenção de OF. Aqui, nesse produto aqui, você consegue gerar um limite de crédito para que você possa reembolsar produtos que você já tenha adquirido num prazo de até 1 ano. Então, se você tem notas fiscais de até 1 ano de validade, né, você consegue, por meio dessa linha, ter o reembolso desse material, desse valor, né, aplicado nesse material. E lembrando que o prazo aqui de pagamento é de até 7 anos, com carência de até 2, que também é negociado livremente com o agente financeiro. Os custos podem ser pré ou pós-fixados. O spread aqui, nesse caso, ele se aplica 0,95% ao ano também, tem uma taxa um pouco mais incentivada para micro, pequenas e médias empresas localizadas no Norte e Nordeste, e para as demais regiões é de 1,15 esse spread. O spread do agente financeiro, igualmente nas outras, em toda a família Finame, é livremente negociado com o agente financeiro. Lembrando, os top agentes financeiros de operação desse produto são Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Passando aqui, agora saindo da linha Finame, importante, a gente traz aqui um produto também que é bem interessante, que é o BNDES Crédito Pequenas e Médias Empresas, que nada mais é que uma linha de giro. Tá? Então, é uma linha que, diferente das linhas anteriores do Finame, não é vinculada a nenhuma finalidade específica, ela pode ser usada para o seu negócio no dia a dia, para pagamento de aluguel, impostos, folha de pagamento, manutenção de estoques. É uma linha mais ampla, que não tem vinculação e não precisa de comprovação, e o limite por ano por cliente é de até R$20 milhões. Os beneficiários são pessoas jurídicas, mais especificamente micro, pequenas e médias empresas. Essa linha não é ofertada para grandes empresas, e o prazo de pagamento é de até 5 anos, ela é um pouco menor, né, que as linhas anteriores, com carência de até 2 anos. Os custos financeiros, igualmente as linhas anteriores, também podem ser pré ou pós-fixados. O spread, no caso dessa linha, do spread do BNDES é de 0,95%, para regiões Norte e Nordeste, para as demais regiões 1,35% ao ano, e o spread do agente financeiro é de livre negociação. Os agentes financeiros principais dessa linha, os principais agentes dessa linha são Sicoob, Bradesco e Sicredi, e também aqui a gente tem um QR Code também que explica todos os detalhes dessa linha. Passando agora aqui para BNDES mais inovação. Essa linha aqui é uma linha bastante interessante, é uma linha voltada para máquinas e equipamentos, né, voltada para difusão tecnológica. Ela é voltada para aquisição de máquinas e equipamentos inovadores, com características 4.0, mas permite também a aquisição de máquinas rodoviárias e agrícolas, assim como bens de informática e contratação de serviços tecnológicos. O prazo é de até 10 anos de pagamento, com carência de até 1 ano, e no caso específico dessa linha, o teto por cliente é de 50 milhões por ano, né? Os custos aqui é com base numa taxa pré-fixada de 7,77% ao ano. O spread do BNDES é que ele vai variar em função do porte ou em função da categoria, né? No caso, para micro e pequenas empresas, o spread do BNDES é de 1,4% ao ano. Para grandes empresas é de 1,8% ao ano. E para máquinas agrícolas e rodoviárias, esse spread é de 2,5% ao ano. Aqui tem uma questão interessante, né, que vale a gente destacar, que o spread do agente financeiro tem um teto de limitação, ele não é livre, né? Então, aqui o agente financeiro ele tem que respeitar um teto de até 5% ao ano para poder cobrar do cliente, né? Então, aqui o cliente ele vai ter esse espaço para poder negociar dentro desse range aí até 5%, o seu spread com o agente financeiro. Lembrando que os principais agentes financeiros dessa linha são o Bradesco, Itaú e o Banco Caterpillar. E qual é o próximo, Gabi? Vamos lá.
E aqui, entrando aqui especificamente nos fundos garantidores, né? Como a gente falou, a gente tem soluções, né, no nosso portfólio, soluções de crédito e de garantias, né? Então, aqui a gente traz um destaque para os nossos principais fundos garantidores, né? São fundos que, como eu falei anteriormente, facilitam o acesso ao crédito. Aqui o BNDES está assumindo parte do risco, né, com o agente financeiro, então dá mais conforto para o agente financeiro poder fechar essa operação com o cliente, né? Porque isso provavelmente aumenta o apetite, provavelmente não, certamente aumenta o apetite ao risco do agente financeiro, porque a cobertura, de um modo geral, dos nossos principais fundos, né, é de até 80% do principal. Então, aqui a gente tem como principais produtos o nosso FGI tradicional, o FGI PEAC e o FG BNDES Sebrae, que é um produto recentemente criado em parceria com o Sebrae, mais voltado para MEIs e micro e pequenas empresas, e que tem uma estimativa de cerca de 10 bi em crédito garantido ao longo de sua execução. Então, aqui a gente traz, dentro desses slides, os principais destaques, né, as principais características, né, desses produtos, mas o que é importante aqui de mensagem, né, que o BNDES tem essas soluções de garantia e que eles ajudam muito na ponta a viabilização dos negócios, né? E esses produtos de garantia, eles vêm evoluindo ao longo do tempo, né? A gente começou com esse FGI tradicional em 2009, em 2020, na pandemia, a gente criou o FGI PEAC com algumas atratividades melhores até que o FGI tradicional, e agora, no início de 2025, a gente lançou o FG BNDES Sebrae. Então, a gente traz aqui também um portfólio de produtos de garantia que permitem, que viabilizam o negócio na ponta com o cliente final. Vamos lá, Gabi. E aqui, por fim, né, da nossa apresentação, a gente traz um link, né, que direciona para a nossa cartilha de acesso ao crédito. Aqui é importante destacar que nessa cartilha a gente tem toda essa explicação que a gente trouxe aqui de uma forma detalhada, né, ilustrada, né, inclusive com as principais linhas de crédito e de garantias, né, para que vocês possam ter esse acesso e poder, com base nessa informação, levar para a sua mesa, no momento de negociar com o cliente, essas informações que são muito ricas e que ajudam muito no momento de finalizar a operação. Então, a gente recomenda bastante, não só a leitura da nossa cartilha, mas o acesso também por meio dos demais hiperlinks, né, que a gente disponibilizou para o nosso site, onde a gente também, de forma detalhada e transparente, a gente coloca todas as condições não só dessas linhas, né, que a gente trouxe aqui, que a gente trouxe um recorte um pouco mais focado para o público, mas também para todas as demais linhas do BNDES. E agora a gente se coloca também à disposição para responder algumas perguntas, e igualmente fez a Gabi, agradeço aí a participação aqui nessa live de vocês. João e Gabriela, eu quero agradecer o conteúdo. A gente tem algumas perguntas aqui do público e a gente gostaria de elaborar aqui para passar para vocês. A primeira, o BNDES tem linhas específicas para apoiar a modernização das fábricas cerâmicas, como a construção em trocas de fornos ou a automação da produção? Sim, a gente trouxe até nessa apresentação que a gente acabou de fazer, né, 2 linhas que podem ajudar bastante nisso, né? Uma se tiver voltada aí para produtos mais inovadores, com características 4.0, que é o BNDES mais inovação de fusão tecnológica, que a gente apresentou no material. E lembrando que a gente vai disponibilizar esse material para vocês, né, para que vocês possam compartilhar também com a rede de vocês. E também o Finame BK, demais BK, né, que é aquela para aquisição isolada de máquinas e equipamentos, que permite também a aquisição. E lembrando, desde que esses equipamentos e esses serviços, né, eventualmente contratados, estejam devidamente cadastrados no nosso catálogo, né, no nosso portal de credenciamento. A segunda pergunta que nós temos, o BNDES oferece algum tipo de apoio específico para projetos de eficiência energética ou redução de emissão nas indústrias cerâmicas? Sim,
A gente, inclusive, destaca 3 linhas, uma que o João apresentou, que é a do Finame baixo carbono, né, que é voltada lá para energia limpa, eficiência energética, redução de emissão de gases de efeito estufa, e a gente destaca outras 2 linhas também que a gente não apresentou, que são as linhas do Fundo Clima. A gente tem Fundo Clima Máquinas e Equipamentos, e também tem Fundo Clima Projetos de Investimento. A gente optou por não trazer hoje, porque são linhas que no momento estão com o protocolo fechado, então a gente focou nas linhas abertas, né, que já podem ser acessadas de imediato, mas no material que a gente vai disponibilizar, tem o link para que as pessoas possam, caso desejem, acessar a nossa página no site do BNDES, para conhecer um pouco mais sobre essas linhas também, e se prepararem, né? A gente não consegue garantir, a gente está com o protocolo fechado, porque o orçamento, no momento não tem orçamento, a gente não consegue garantir que vai ter recurso no futuro, né? Porque não depende, a captação não depende da gente, depende do governo federal, a gente executa, mas vai ficar aí no material para o pessoal, caso deseje conhecer um pouco mais da linha, e no futuro próximo, quem sabe, poder contratar uma dessas linhas também. Ótimo. Nós temos um outro questionamento aqui. Como funciona o processo de solicitação de crédito junto ao BNDES e quais documentos ou garantias são normalmente exigidos? Bem, como a gente até explicou aqui no modelo, né, na parte apresentada aí pela Gabi, né, o crédito, né, ele é negociado, o crédito do BNDES nesse modelo indireto, ele é negociado diretamente com o nosso agente financeiro credenciado, né, que a gente chama do banco parceiro, né, são mais de 90 instituições financeiras distribuídas ao longo aí de todo o território nacional, no qual o cliente negocia diretamente com ele não só as condições de crédito daquela linha, como prazos, valores, o spread, enfim, ele consegue negociar uma série de produtos, mas também as próprias garantias, né? A gente, como falou, a gente traz soluções de garantias, né, que ajudam aí na complementação das garantias exigidas pelo agente financeiro, mas toda e qualquer negociação é feita diretamente com o agente financeiro. Então, o agente financeiro, por meio da avaliação de risco do cliente, de sua política de crédito, vai definir aquela taxa que seja mais adequada, né? A garantia que ele vai exigir, bem como toda a documentação que ele possa achar necessária. Da nossa parte, o que é importante em termos de documentação? O cliente está em dia com as suas certidões fiscais, trabalhistas e ambientais, né? Porque isso são exigências para operar com recurso público. Então, ele precisa estar devidamente em dia aí com essas certidões. Mas isso não impede que o agente financeiro, no momento da negociação, exija outros documentos e muito provavelmente ele exigirá. Mas, basicamente, da nossa parte, a gente está em dia com essas certidões, porque é uma exigência para operar com recurso público. Ótimo. Qual o prazo de liberação do pagamento depois de entregar a nota fiscal? Vai lá, Gabi. Tá. Oi. O prazo de liberamento é em até 2 dias úteis a contar do pedido de liberação feito pelo agente financeiro. Então, 2 dias úteis a partir do pedido de liberação feito ao BNDES pelo agente financeiro. Exatamente. Joia. Temos mais uma aqui. Há alguma opção para o fabricante de receber algo antes do faturamento, a fim de custear a fabricação do equipamento, da Sim. máquina ou do equipamento? Sim, a gente tem financiamento por evento de produção, então pode ser antecipado até 70% do valor total, e aí isso é visto diretamente também com o agente financeiro, mas aí lembrando que a gente tem isso para máquinas e equipamentos, então não conta, no caso, Finame, materiais, nem ônibus e caminhões. Tá. Já estamos chegando ao final, mais 3 perguntas. Vamos lá, para vendas de projetos especiais e de valor expressivo, qual a linha que permite o fabricante receber em etapas durante a construção do equipamento? Entendeu? Perfeito. Entendi. Essa pergunta, inclusive, conversa com a pergunta anterior, né, de liberação por evento, que é a liberação antecipada. Então, reforçando, libera-se até 70% e
máquinas e equipamentos, mas aqui a gente exclui ônibus e caminhões, é máquinas e equipamentos. Ok. Há incentivos ou programas do BNDES para fabricantes nacionais de equipamentos que investem em inovação e tecnologia para o setor cerâmico? No caso, a indústria 4.0, né? A gente, de um modo geral, o BNDES, via de regra, ele não setoriza, né? Como a gente trouxe até naquele slide, o BNDES atua de uma forma transversal aí por todos os setores da economia. Então, em via de regra, todas as nossas linhas e programas são acessíveis a todos os setores, né? Muito especificamente, às vezes, em função de um incentivo aí às vezes do governo, em uma política pública, tem um setor, às vezes, que é incentivado. Mas, via de regra, nossas linhas e produtos são totalmente transversais para todos os setores e para empresas de todos os portos. Ótimo. Vamos finalizar aqui as perguntas. Como os fornecedores de máquinas podem se credenciar junto ao BNDES para oferecer financiamento direto a seus clientes? Foi bom você ter trazido esse ponto, né, que eu acho que eu acabei não falando lá na minha fala, né? No momento o credenciamento ele é feito pelo portal CFI, né, que é aquele link que a gente colocou lá na apresentação. Mas, Márcia, a gente vai disponibilizar também, como a gente vai enviar essa apresentação para vocês, né, para vocês compartilharem, a gente vai mandar também um material, que a gente tem um tutorial que explica detalhadamente o passo a passo desse processo de credenciamento. Então, isso é um material que é bastante rico, é bastante útil, que vai ajudar nesse processo aí de credenciamento aí por parte dos fornecedores de máquinas e equipamentos. Então, a gente também se compromete a disponibilizar esse material para vocês. Tá? E é um guia aí bem prático e é ilustrativo, é bem interessante, é um passo a passo bem tranquilo aí de se fazer. Tá ok, pessoal. Então, nós encerramos mais uma quarta-feira da cerâmica, com muito aprendizado. Agradecemos imensamente ao João e a Gabriela, do BNDES. Essa parceria está sendo fundamental. Agradecemos pelas informações compartilhadas e a todos também que acompanharam essa live. Continuem conosco nas próximas edições e juntos seguiremos fortalecendo o setor cerâmico. Desde já, muito obrigado mais uma vez e uma ótima noite a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado aí pela participação, em nome do BNDES. Tá? Contem com a gente.